Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um tópico do curso de Cálculo 1 e nesse vídeo nós vamos abordar um conceito muito interessante, que vai ser muito útil aí para vocês, que é o conceito de derivada. Bom, agora sim que o curso vai ficar um pouquinho mais animado, né? Então vamos lá para a definição, né? Então, o que significa esse conceito de derivada? A derivada de uma função, eu vou colocar, pessoal, a derivada como sendo esse símbolo aqui, tá? F', né? Existem outras simbologias, a gente vai até inclusive trabalhar isso nos vídeos posteriores, né? Mas eu vou utilizar basicamente essa notação aí para significar a derivada. Então vai ser esse F' aí. Então a função ela é uma derivada quando o seu valor em qualquer número x do domínio da função, ele vai ser dado, né, pela expressão aqui. A gente tem o limite, né, de fx mais ΔX menos fx. Tudo isso aqui dividido por ΔX quando ΔX tender a zero. Isso é a derivada. Vamos entender um pouco o que significa essa expressão aqui, né? Vamos entender o que significa esse ΔX aqui. Esse ΔX, pessoal, nada mais é do que um acréscimo. Um acréscimo que a gente coloca ao x. Então, o conceito de derivada, lembrando, pessoal, esse acréscimo aqui, né, é um acréscimo muito pequeno, tá? Lembra da definição inicial de limite, né, quando a gente colocava um epsilon e existia um delta. Aqui é um pouco parecido também. Então, esse ΔX, ele é um númerozinho, né, insignificante, que eu somo a função. Então, quando eu faço a diferença desse número somado com esse acréscimo, eu faço a diferença do número somado com o acréscimo e a função original, e divido isso pelo acréscimo, eu fazendo isso de forma várias vezes seguidas, né, quando esse acréscimo tender a zero, eu vou ter a derivada. Bom, a princípio, essa ideia ela é bem esquisita, né? Mas eu vou mostrar aqui a parte gráfica, como sempre, porque a parte gráfica ela desmistifica muita coisa, né? Então, qual é a ideia aqui do conceito da derivada na forma gráfica? A derivada, pessoal, nada mais é, certo? Trocando em miúdos, do que a reta tangente a uma curva. Então aqui, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a nossa curva, essa curva aqui no caso é essa parte preta, né? No caso aqui representa uma função qualquer, tá? Uma função qualquer. E aí a gente tem, se a gente colocar essa função no gráfico, eu vou ter essa curva aqui. E aí você percebe o seguinte, ó, eu marco no plano cartesiano dois pontos, x1 e um x2. Aí olha só, quem é o x2? Quem é o x2? É o x1 mais alguma coisa. Lembra desse alguma coisa? É o ΔX. É o cara insignificante. É o nosso acréscimo, né? É o nosso acréscimo. Então, eu tenho um número x1. Eu pego um número x1 qualquer. Pense em qualquer número, x1. E aí, o que eu faço com esse x1? Eu vou somar, certo? Com um carinha pequeno. Eu vou chamar ΔX. Aí eu vou encontrar um x2. Isso olhando para a reta x. Mas a gente está vendo funções, né? Então, o que a gente faz no x, acontece a mesma coisa no y, né? Então, o x1 eu vou encontrar um y1, né? E aí eu faço a junção dos pontos, eu formo esse ponto aqui, né? Que está marcado já. A mesma coisa também vale para o x2, né? Lembrando que o x2 é o x1 mais o nosso acréscimo. E aí eu vou encontrar um y2 também, que é o x1 mais o ΔX, né? No valor da função x. E aí eu também marco aqui, né? Encontrando esse outro ponto. Aí eu traço a curva. Aí você observa que eu coloquei aqui essa reta verde, que essa reta eu chamei de S. Eu coloquei essa letra S porque aqui significa que essa reta ela é uma reta secante. O que significa reta secante, né?
é uma reta que perfura a curva, né? Então você vê, tá óbvio aqui, né? Essa reta verde, ela fura a curva nos dois pontos, né? Isso eu não quero. O que a gente quer? Qual é o objetivo aqui, né? O objetivo, pessoal, é encontrar essa reta azul, que é a nossa reta T, que no caso tem essa letra, né? Por causa que é a nossa tangente, né? Essa é a reta que a gente quer. A gente quer encontrar a reta azul. Então, como é que eu faço para encontrar essa reta azul? Eu mexo na variação. Então, quando eu faço a variação do ΔX, eu vou encontrar uma variação do ΔY também, né? Lembrando, né, quando a gente trabalha com funções, o que acontece no x tem que acontecer no y, né? Então, ó, eu marquei um ponto no x1, no x2. Então, apareceu um ponto no y1 e y2. Eu faço a variação entre os dois x aqui, né? x1 e x2. Do mesmo jeito, eu tenho que fazer a variação do y. E quando eu faço isso, pessoal, eu estou calculando o quê? Eu estou calculando o coeficiente angular, né? Esse m aqui significa o coeficiente angular. Vocês devem ter visto isso em Matemática 3, né? No terceiro ano em Geometria Analítica. Mas, se vocês não viram, né? A ideia aqui é bem simples. Como é que eu faço esse coeficiente aqui? Eu pego a variação do y e divido pela variação do x, né? Então, olha só. Quem é a variação do y? A variação do y é o y maior, y2, menos o y menor, que é o y1, dividido pela variação do x, né? Quem é a variação do x? É o x2 menos x1. Se eu for traduzir isso aqui, então, quem é o y2? O y2, pessoal, nada mais é do que o valor da função quando o x é quem? Quem é o x? x1 mais o incremento, né? O acréscimo. Menos o y1. Quem é o y1? É o valor da função quando o x for x1. Dividido, o que significa x2 menos x1? x2 menos x1 nada mais é do que a variação do x, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando encontrar uma inclinação que torne essa reta azul tangente, né, à curva, no respectivo ponto. Então, mais outro gráfico para ficar bem claro. Então, aqui eu vou colocar o plano cartesiano, tá? Velho plano cartesiano, reta x, reta y. E aí eu vou colocar aqui a nossa curva, tá? É outra curva aqui, e eu vou colocar aqui os dois pontos, um ponto no x, lembrando, né? Eu marco um ponto no x, eu tenho que marcar um ponto no y, então eu marco x1, se liga com f de x1, né? Que é o y. Se eu marco com x, eu tenho que fazer a outra, que no caso aqui seria o x2, né? Eu já coloquei apenas como o x1 mais o nosso cara, né, insignificante, o incremento. E aí, se eu marco no x, eu também faço a mesma coisa no y, tá? E aí eu traço a curva. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou traçar essa reta secante. Olha só, essa reta secante é o que a gente não quer. Né? O que a gente quer? A gente quer encontrar uma reta que é tangente, né? Ela tem que passar, ela tem que tocar a curva, mas não perfurar, tá? Então, à medida que eu for trabalhando a variação, né, eu quero chegar aqui. Essa é a lógica. Eu quero chegar nessa reta azul. A gente está na verde. A gente está aqui no S. Eu quero chegar aqui, né? Então, como é que a gente faz? Eu faço as variações, né? Então, eu posso fazer, ó, essa variação, ó, eu já fiz outra já. Ó, mais uma vez, voltando, ó, a mágica aqui, ó. Eu tinha essa reta secante, né? Pegando esses dois pontos, x1 mais ΔX. E aí, pessoal, eu posso mexer com essa inclinação à vontade, né? Então, eu posso pegar um outro ponto, uma outra variação. Olha só, x1 mais ΔX também, né? Eu peguei os mesmos pontos, eu só mudei aqui a ordem, né? O conceito da inclinação.
veja que já ficou um pouco mais perto do que eu pretendo chegar, que é a reta T. E eu posso ir mais, né? Eu posso chegar mais além ainda. Posso traçar outra reta aqui, ó. Essa inclinação já melhorou um pouco. Olha só, essa outra ficou melhor ainda, porque ó, o x1 mais ΔX e o x1 já estão aqui, ó. Aqui é o x1, né? Aqui é o x1 e aqui é o x1 mais ΔX. E eu posso mexer nisso à vontade até chegar bem próximo da reta T. Né, ó. Aqui é mais outra inclinação, né? Olha só, aqui já está bem próximo, tá, pessoal? Então percebam, né? Na primeira situação, eu tinha a reta secante, né? Pegando aqui os dois pontos, né? Pegando os dois pontos aqui, eu tinha a reta S aqui, ó. Ela estava bem aqui. E aí, dependendo dos pontos que você pegue, né? E aí vai depender do incremento, né? De quem você escolhe para ser o ΔX, né? Esse númerozinho que eu vou somar. E aí, fazendo as variações entre o x e o y, à medida que a gente vai fazendo as variações, isso vai se aproximando da reta t, né? Que é a reta tangente. E aí, quando chegar nessa reta t, é que de fato a gente pode chamar isso que é a derivada, tá? Então, vamos lá. Pegar um exemplo aqui. Calcular o coeficiente angular da reta tangente, né? A parábola y é igual a x ao quadrado num ponto aleatório x1, y1. Então, ó, eu tenho aqui o gráfico, né? O gráfico da função de segundo grau. A gente viu isso já no curso anterior, né? De fundamentos. É uma parábola. E eu quero calcular uma tangente nesse ponto aqui, né? Um ponto qualquer da curva. Coloquei aqui o ponto P, né? x1 e y1, né? O y1 eu posso colocar dessa forma aqui, né? f de x1. Então vamos lá. Então eu faço o coeficiente angular, que nada mais é do que uma derivada, né? Então a derivada vai ser o limite, né, da variação do ΔY sobre o ΔX, quando o ΔX tender a zero. A variação do y, a gente viu isso, né, no início, é fx1 mais ΔX menos f de x1 dividido por ΔX. O que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na função. A gente está vendo, pessoal, a função do segundo grau, né? Eu vou colocar aqui mais uma vez, ó. Essa é a função que a gente está trabalhando. X ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir. No lugar do x, eu vou colocar x1 mais ΔX. Por isso que ficou x1 mais ΔX ao quadrado. Menos f de x1. No lugar do x, eu coloquei x1. Tá, pessoal? Então, mais uma vez. Essa é a função que a gente está trabalhando. Esse cara que está aqui dentro do parênteses é o nosso x. Então, eu jogar aqui, eu vou encontrar isso. x1 mais ΔX ao quadrado. Menos. Esse outro aqui é só x1. No lugar do x, eu coloco x1. Então, vai ficar x1 ao quadrado. Esse primeiro parênteses, pessoal, nada mais é do que um produto notável, né? A gente já está cansado de resolver isso. Se ele está ao quadrado, então vai ficar o quadrado do primeiro, né? x1 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro com o segundo, 2x1 com ΔX, mais o segundo ao quadrado, que no caso aí é ΔX ao quadrado, menos x1 ao quadrado, no caso aqui, esse outro parênteses, né? Não tem muito o que fazer, é só tirar o parênteses. Então fica x1 ao quadrado sem o parênteses, dividido por ΔX quando ΔX for zero. E aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, continuando o pedaço, né? Eu vou calcular aqui, ó. Eu tenho x1 ao quadrado com x1 ao quadrado, vai-se embora. Aí eu vou ter aqui o limite de 2x1 ΔX mais ΔX ao quadrado dividido por ΔX. Essa parte de cima, pessoal, percebam que o ΔX aparece, né, nos dois termos. Isso implica que eu posso colocar em evidência, né, o ΔX. Então, colocando aqui o ΔX em evidência, né, se eu retirar aqui o ΔX, vai sobrar 2x1. Nesse outro termo, se eu retirar o ΔX, como aqui é ao quadrado, né, eu vou retirar 1. Então, ainda vai sobrar outro ΔX.
Aí, olha só, como aqui em cima eu tenho um produto, eu posso simplesmente cancelar o ΔX, vai sobrar apenas os termos que estão dentro do parênteses, né? Então, eu vou ter limite, né, de 2x1 mais ΔX, quando ΔX for zero. E agora, pessoal, isso é um limite polinomial. A gente já aprendeu isso, né, nas aulas de limite. É simples, né? Eu vou substituir o ΔX por zero. Então, aqui vai dar zero. Óbvio, vai sobrar apenas o 2x1. Ou seja, a função x ao quadrado, né? Quando eu quero calcular a derivada em um ponto aleatório, x1, né? Eu vou encontrar o resultado 2x1. Então, a derivada de x ao quadrado é 2x. Se o x for x1, então fica 2x1. E aí eu tenho o nosso gráfico, né? Essas retas verdes, né? Seriam as retas secantes, né? Seriam as tentativas de se aproximar da reta vermelha aqui, ó, que é a nossa derivada. Então, essa reta vermelha, né, é a nossa tangente, né? É o nosso t. É o que a gente queria chegar. Então, mais uma vez, eu marquei aqui um x1, marquei aqui um x1 mais alguém, um acréscimo, né? E aí a gente vai fazendo as variações, né? Na primeira a gente tem aqui a secante. À medida que a gente vai mudando as variações, a gente vai se aproximando, né, cada vez mais da reta t, que é a reta tangente. Bom, mais outro exemplo, né? Calcular o coeficiente angular da reta tangente à parábola 2x ao quadrado mais 1 no ponto aleatório também, né? x1 e y1. Então aqui a gente tem a mesma ideia, né? No caso aqui o gráfico é outra parábola. Eu quero marcar um ponto qualquer aqui, eu posso botar aqui nesse ponto P, né? Então eu quero calcular um coeficiente angular da reta tangente, né? Então vamos lá. Então mais uma vez a gente faz a variação, né, do y sobre a variação do x, né? E aqui, pessoal, eu vou substituir no caso o x. Lembrando, né, que o x aqui, quem é a função? Mais uma vez, a função é 2x ao quadrado mais 1, né? Essa é a função que a gente está trabalhando agora. Aí, olha só, quem é o x? Na primeira parte, o x é tudo isso aqui, né? Então, por isso que fica, ó, 2 vezes, no lugar do x, né? Fica x1 mais ΔX ao quadrado. Mais 1, que é o valor da função aqui. Menos, aí na outra parte, quem é que está dentro do parênteses? É só o x1, né? Então, no lugar do x, eu coloco x1. Então, fica 2x1 ao quadrado mais 1. Aqui, pessoal, esse outro pedaço aqui, ó, mais uma vez, outro produto notável, né? Então, fica x1 ao quadrado mais 2x1 ΔX mais ΔX ao quadrado. Mais 1, né, que é esse 1 aqui, menos. Aqui, pessoal, nessa outra parte, não tem muito o que fazer, né? É só pegar esse menos e fazer o jogo de sinal, né? Então, menos com 2 fica menos 2, menos com mais 1 fica menos 1. Tá? Aí aqui eu tenho mais uma vez esse termo, então o que eu faço agora? Esse 2 aqui, ó, que está fora do parênteses, eu multiplico com esses três camaradas aqui. Então fica 2x1, fica 2x1 ao quadrado, 2 vezes 2 aqui fica 4x1 ΔX, e 2 vezes ΔX ao quadrado fica 2 ΔX ao quadrado. Repete 1, e a outra parte repete normalmente também. Então fica menos 2x1 ao quadrado, menos 1. Aí vamos lá para os cortes, né? O que eu posso cancelar aqui? Eu posso cancelar o 2x1 ao quadrado com o 2x1 ao quadrado. Eu posso cancelar também o 1 com o menos 1. E aí vai sobrar apenas essa parte aqui, né? Que eu repeti aqui, ó. E aqui, ó, percebam mais uma vez, ó, que o ΔX aparece, né, nos dois termos. Então, a gente tem 4x1 ΔX mais 2 ΔX ao quadrado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o ΔX em evidência, né? Então, eu tenho o ΔX. Se eu retirar o ΔX, vai sobrar 4x1.
E nessa outra parte, se eu retirar o ΔX, como aqui está ao quadrado, vai sobrar mais 1, né? Então fica 2ΔX. E aí eu posso cancelar os ΔX, vai sobrar apenas 4x1 mais 2ΔX. Só que quem é o ΔX? O ΔX é 0. Então se eu colocar aqui 0, 2 vezes 0 é 0. Aí vai sobrar só o 4x1, né? Olha só que interessante. Então eu tenho aqui que a derivada dessa função 2x ao quadrado mais 1, a derivada dela, né, com x1 aleatório, vai ser 4x1. No caso, aqui esse outro 1 aqui é 0, né? Eu não vou nem colocar. Então, ó, 4x1 mais 0, que no caso é o 4x1 mesmo, né? Essa é a derivada da função original. E era isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo, né? Vejam que a gente está trabalhando ainda com o conceito de limites, né? Ainda está impregnado ainda esse conceito de limites. No vídeo 2 de derivadas, a gente vai descartar esse conceito, tá? E a gente vai trabalhar algumas propriedades para tornar, né, a resolução dessas questões de derivadas muito mais eficientes. Então a gente se vê no vídeo 2. Obrigado e até a próxima.